Eu queria perguntar, Carlos Mink, é inevitável ter você aqui e não perguntar um pouco sobre os caminhos do Brasil nessa agenda ambiental, na preparação da COP, né, do ano que vem. Estamos preparados para organizar essa COP e conseguimos realmente influenciar aí nos rumos do mundo nessa agenda da mitigação dos campos climáticos, né, e das transformações necessárias para a sobrevivência desse planeta e da humanidade? Olha, Ana, eu acho que sim. Eu vejo em dois campos diferentes. Um é o campo prático da organização, que envolve o Estado do Pará, a Prefeitura, o governo federal está investindo nisso, há dificuldades, mas isso vai se superar. E depois eu entendi a tua pergunta no campo político, da política ambiental e do protagonismo. Veja, em 2008 a 2010, eu fui ministro do Meio Ambiente. O Brasil foi o primeiro país em desenvolvimento a ter meta de redução das emissões de carbono. Antes, só os países ricos tinham esses compromissos do tempo do protocolo de Quioto. Eu confesso que foi uma briga dentro do próprio governo Lula para eu conseguir convencer os outros ministros disso. Porque a tese é que quem tinha que assumir esses compromissos eram os países ricos, por causa que eles poluem muito mais, poluem há muito mais tempo e têm condições financeiras e tecnológicas de enfrentar, o que é verdade, é a chamada responsabilidade histórica. Agora, é claro que se Brasil, China, Índia, África do Sul, Rússia, nós não tomamos medidas, a gente vai ter que buscar outro planeta para viver, né? Então, convenci minha camarada Dilma, meu presidente Lula, e foi assinada essa lei, e o Brasil foi o primeiro país em desenvolvimento a ter metas. Isso foi reconhecido na COP de Copenhague em 2009, há 15 anos atrás. Depois disso, já com a ministra Isabela, o Brasil foi protagonista na COP de Paris, que estipulou metas mais avançadas, e na COP da biodiversidade. Tem gente que não sabe, é que a COP da biodiversidade não é a mesma COP do clima. São duas diferentes. E o Brasil é um dos 8 países mega biodiversos. E nós tivemos grande protagonismo. A Isabela, que me sucedeu, é bióloga, né, funcionária de carreira do IBAMA, teve um grande protagonismo e o Brasil brilhou na COP da biodiversidade. Agora, depois do obscurantismo e negacionismo do bolsovírus, o bolsovírus diz que mudança climática é invenção do marxismo cultural. Então, ele saiu das convenções, ele anulou todos os programas de proteção da Amazônia, do Pantanal. Foi um desastre ecológico interno e externamente todo mundo falou o que está acontecendo. E, por isso, com Marina Silva e Lula, um dos nossos motes, logo que começou o governo, eu participei da transição em novembro, dezembro de 22, do Grupo Ambiental, junto com Marina, Isabela, Jorge Viana, e um dos nossos motes, que Lula anunciou em bom tom, é: o Brasil voltou. E hoje mesmo teve um novo dado de queda do desmatamento na Amazônia. Então, a Marina, infelizmente, não tem apoio no Congresso, porque o Congresso tem uma maioria reacionária, uma maioria ruralista, que aprovou esse indecente marco temporal, mas a Marina, internacionalmente, é considerada demais. E o Lula está dando força a ela, e o Haddad está batendo uma bola com a Marina muito boa. Importante, a área financeira e a área ambiental. BNDES também, Mercadante está batendo uma bola redonda com Haddad e com Marina. E em relação às grandes propostas, inclusive para a região, América Latina e também para o mundo, as propostas do Brasil, que está à frente do G20 agora, presidindo, de combinar a questão do combate à pobreza e à exclusão com a questão ambiental, com a economia verde, com a transição energética, eu acho que isso está indo bem. É claro, para concluir aqui, que há uma distância entre a intenção e o gesto. Eu participei de várias COPs, como ministro e como deputado,
E os países ricos sempre se comprometem a colocar muitos recursos, né, nos fundos para os países em desenvolvimento conseguirem se desenvolver sem poluir, reduzindo emissões, também adaptação, que é uma linha diferente. Adaptação não é mitigação. Adaptação é quando você adota medidas para os países se adaptarem aos reflexos negativos que eles vão sofrer por causa das mudanças inexoráveis que irão acontecer. Aqui no Brasil, a gente fez a transposição e integração do Rio São Francisco, o maior projeto de adaptação do mundo, levando água para 7 milhões de nordestinos. O Nordeste é a região brasileira que mais vai sofrer, porque ela combina a vulnerabilidade social com a vulnerabilidade hídrica. No início, os ecologistas interpretaram mal. Disseram, não, o Rio São Francisco vai morrer nada. Se tirar 3% da água do São Francisco a 200 metros da Foz, a 200 quilômetros da Foz, e levar para 7 milhões de pessoas, o que eu fiz quando era ministro, eu garanti o mesmo recurso da transposição para saneamento das cidades de Minas e Bahia que o São Francisco atravessa. Então, acho que o Brasil tem capacidade moral, tecnológica de influir. A ficha está caindo no mundo, porque os dias são cada vez mais quentes. No Brasil, você tem as inundações do Rio Grande do Sul, a seca na Amazônia, o incêndio no Pantanal. O que falta, Miguel e Ana, para cair a ficha? E, apesar disso tudo, continua havendo 28 projetos antiambientais e anticlimáticos tramitando no Congresso. E eu pergunto, essa turminha braba, quando isso tudo estourar de vez, eles vão fazer o quê? Será que eles já compraram um assento no foguete do Musk para outro planeta? Eu não sei. Agora, que a gente tem acúmulo tecnológico, de experiência, e acúmulo moral e ético para ter um protagonismo muito grande, eu não tenho dúvida. E que as condições climáticas estão tão graves que eu vejo que essa COP tem mais condições de diminuir a distância entre a intenção e o gesto e essas medidas serem efetivas.